Bem-vindo a mais um Vídeo Crônica. Esse vídeo possui Closed Caption, que pode ser ativado aqui nas configurações. Eu sou o Nauel Caran, homem branco de 48 anos, tenho cabelos pretos grisalhos, estou usando uma camisa azul e óculos de grau e me apresento a meio busto com um fundo neutro preto. E quero te pedir para não deixar de conhecer os novos produtos da nossa marca. O link para a loja virtual está fixado no primeiro comentário. São vários modelos de camisetas, moletons, bonés, canecas e eco bag. Faça uma visita e confira. E agora, vamos à nossa crônica de hoje. Pescadores de respostas. Hoje eu vou contar como me tornei um escritor. Tudo começou há muito tempo, logo depois que eu aprendi a ler. E os livros tiveram sobre mim um efeito que comparo ao que os eletrônicos e os games têm hoje sobre as crianças. Eu lembro de estar lendo escondido na escola durante a aula de história da Promarta, completamente alheio à sua explanação sobre os jesuítas, quando ela percebeu a minha dispersão, se aproximou sem que eu percebesse e parou bem ao meu lado. Atos, o que o senhor está fazendo aí? Prestando atenção à aula é que não é, né? Eu me assustei e meu exemplar de A Ilha do Tesouro de Stevenson voou longe e os outros alunos riram de mim. Tava prestando atenção na aula sim, Promarta, é que eu ouço com os ouvidos. A Promarta me olhou muito séria, embora eu acredite que ela estava segurando um riso que só não externalizou por conta das circunstâncias. A Promarta gostava muito de mim. Já que você ouve com os ouvidos, quem foi que veio para o Brasil com o objetivo de catequizar os índios? Os piratas do Barba Negra? Só pude reaver o livro uma semana depois. A vida de leitor voraz naquela época era difícil. À noite, minha mãe sempre me fazia apagar a luz nas melhores partes da história. E só iria descobrir o prazer de amanhecer o dia imerso em páginas de imaginação anos depois. Já acordava pegando o livro de volta e ia aproveitando todas as oportunidades para eu ler. O que me causava problemas alimentares, porque Laurinha, minha irmã mais nova, gulosa que só ela, se aproveitava da minha concentração na leitura e roubava boa parte do meu café da manhã. Mas compensava me desviando de postes e buracos enquanto eu lia a caminho da escola. Além de minha irmã, ela sempre foi a minha melhor amiga e fiel escudeira naqueles idos, mas como reclamava. Atos, larga isso um pouco, pelo menos enquanto a gente estiver andando na rua. E lá ia eu com a cara enfiada no livro. Você não entende? Isso é assunto de mosqueteiro. Estamos em um momento crucial para acabar de vez com os planos do cardeal. Que cardeal o quê? Parece maluco. Isso aí é só um livro. Isso me tirava do sério. Um livro era o que havia de mais palpável na magia do mundo. E eu não aceitaria a tentativa de o reduzir a uma simples condição de mero objeto. Só um livro? Milady, um livro é um instrumento mágico. Com ele eu corro o mundo, conheço outros lugares, outros planetas, outras pessoas, outros seres. Tudo aqui, na minha cabeça, apenas mexendo os olhos, juntando letra em palavra, palavra em frase, frase em parágrafo e parágrafo em toda a história. Compreende? A leitura, para mim, era bem isso. Ainda não conhecia a poesia, nem as tragédias. Tudo era uma grande aventura. Mas há um momento de virada na vida de todo escritor. Uma espécie de arrebatamento literário, em que, de tanto ir de mundo em mundo, nasce o desejo de cunhar o próprio universo de histórias, para as viver e para que as outras pessoas as vivam. Comigo se deu na hora do lanche, enquanto mastigava um sanduíche. Minha irmã estava ao meu lado. Já tinha terminado o dela e esperava para ver se ia ter sobra do meu. Olhei para ela e desabafei. Laurinha, eu cansei.
Ela, sempre muito objetiva, se prontificou de imediato. Passa pra cá então que eu termino o sanduíche pra você. Eu expliquei que não se tratava disso e que eu estava cansado de apenas ler as histórias dos outros e que agora iria escrever as minhas próprias histórias. Ela riu do meu intento e eu rebati. Ah, é? Pode rir agora. Quero ver quando você ver a minha foto nos jornais dizendo assim: Atos, o vencedor do Oscar de melhor livro. Naquela tarde, sentei-me à mesa com lápis e papel para escrever. E foi aí que os problemas iniciaram. Exatamente quando eu comecei a buscar uma história para contar. Porque eu queria uma que ninguém tivesse contado ainda. Nem um tiquinho dela. Mas tudo que me vinha à cabeça lembrava alguma coisa que eu já tinha lido ou ouvido antes. Aí eu fiquei louco para escrever sem resolver o quê. Porque contar a coisa já contada eu não queria. Nisso que entra na trama um personagem muito importante. Nem um senhor contador de histórias que eu, Laurinha e as outras crianças fazíamos roda na praça aos domingos para escutar. Era que nem um livro. A diferença é que ao invés de juntar as coisas no olho, a gente juntava no ouvido. Mas eu sentia e via tudo da mesma forma que na leitura, lá dentro, por trás dos olhos. O curioso é que Nem só contava. Ele nem criava as histórias, nem inventava nada. Nem mundo novo, nem pedaço de mundo. O que Nem fazia era contar as já conhecidas de um jeito novo. E aquilo era tão bom. Fiquei com isso na cabeça a semana toda. Pensei. Foi quando minha irmã acidentalmente me deu a chave do problema. Depois do lanche, Laurinha parou confusa em frente às caixas coletoras de lixo reciclável, com um saquinho na mão, e me perguntou qual era a cor para o plástico. Essa foi a minha eureka e eu gritei: Laurinha, você é uma gênia! Do mesmo jeito que tem lixo, como plástico, vidro, papel e coisa orgânica que, se a gente reciclar, protege a natureza e vira coisa nova, Nem recicla as histórias. Daí eu também não preciso inventar uma história toda nova para contar. Eu posso reciclar as outras, porque tudo que eu sei eu aprendi. E quanto mais eu aprender, mais coisas eu vou ter para juntar e fazer outras coisas. E agora eu vou me encher de histórias, entendeu? E ela apenas acrescentou: acho que a do plástico é a vermelha. O fato é que, a partir daí, eu realmente me enchi de histórias. Mas no pensamento, porque na hora de passar para o papel, eu conseguia juntar as letras para ver as palavras, e as palavras para ver as frases, e as frases para ver os parágrafos, e via tudo isso atrás do olho. Mas tirar de lá e colocar nas páginas do jeito que a Promarta ensinava, que era o certo, era difícil. E lá estava eu, com um mundo de histórias para contar e com um medo danado de acabar perdendo todas, porque se eu não colocasse no papel, não ia ter onde guardar. Em meio a essa minha primeira de muitas crises criativas, chegou lá em casa uma vizinha enxerida que eu chamava e chamo de Dona Coisa. Porque toda vez que se falava o nome dela, a coisa aparecia do nada. E ainda hoje em dia eu prefiro não arriscar. Dona Coisa também adorava contar histórias, mas as dela não eram boas, eram ruins. E sobre a vida dos outros. Eu e Laurinha estávamos nos preparando para ir encontrar a turma na praça para ouvir as contações de Nem. Ao ver Dona Coisa chegar, nos apressamos em sair. Já na porta ouvimos a vizinha comentar com a nossa mãe: Você deixa seus filhos escutarem as histórias daquele velho ignorante. Depois eles aprendem a falar errado. Sabia que ele não sabe nem ler, nem escrever? É analfabeto de pai e mãe, minha filha. Laurinha ficou confusa. Se nem sabe ler, nem sabe escrever, como é que nem é analfabeto? Expliquei para ela essa confusão e depois fiquei questionando. Se era assim, onde é que ele guardava
tantas histórias. Esse é o anzol de pergunta e tanto. Anzol de pergunta era como a minha irmã chamava, o ponto de interrogação. E segundo ela, esse daria para pegar um peixe gigante, uma baleia. Informei que a baleia era um mamífero a ela, que sem perder tempo acrescentou: talvez ele guarde as histórias no rosto. Minha mãe sempre disse que as pessoas de mais idade têm muitas histórias para contar e que a gente deve respeitar elas porque sabem muito da vida. Como as pessoas velhas têm muitas linhas no rosto, talvez seja lá que guardam as histórias. Nem dei muita atenção à sua teoria. Eu estava com outra coisa na cabeça. Já havia percebido que o jeito que ele falava as histórias era diferente do jeito que se escreve nos livros. Será que as histórias de Nen não poderiam entrar nos livros por isso? Outro anzol de pergunta. E esse dá para pegar um peixe maior ainda, ou um mamífero. Como é que a gente encontra uma resposta para essa? Eu pensei um pouco e concluí: esse é um trabalho para Pró-Marta. No dia seguinte, fomos até ela, depois da aula, pescar uma resposta. Ela nos explicou que Nen não falava errado. Ele falava do jeito dele, que era certo também. Algo confuso para mim na época. Ainda não entendia a língua como algo dinâmico e a escrita como uma representação da falada. Muito menos sabia que, para além da norma culta, existem outras modalidades linguísticas e que era impossível alguém falar errado a sua própria língua nativa. Procurei saber da Pró-Marta se, ao escrever do meu jeito na prova, daria certo também. Se escrever diferente do que eu ensino vai tirar nota baixa, mas só vai estar errado porque você está aqui para aprender a escrever dentro dessa forma de certo. O que não quer dizer que nem falar da forma dele seja incorreto. Frustrada a tentativa de melhorar meu boletim, restou então a questão que me era fundamental. Se eu escrevesse do meu jeito, sem que fosse para nota, estaria certo? Atos. Existem 3 formas de aprender a escrever, como nos livros. A primeira é lendo. Isso eu sei que você já faz. A segunda é estudando, o que o senhor às vezes não faz direito, porque fica lendo escondido na hora da aula, não é? E a terceira forma é escrevendo. Então, é melhor que você escreva do seu jeito do que não escreva. Aos poucos você vai aprendendo e melhorando. Essa lição me deu a liberdade que eu precisava para começar uma relação maravilhosa e duradoura que tenho até hoje com a escrita e que se estendeu para outras formas de arte, porque nesse caminho eu descobri que a criação artística faz parte da nossa natureza. E que essa história de ter talento para poder escrever, pintar, dançar, atuar, só nos afasta da nossa ludicidade, que é tão necessária e importante, porque todo o registro humano, principalmente os sinceros, feitos sem a pretensão de agradar o outro ou com finalidades mercadológicas, tem o seu valor. Eu posso afirmar isso com propriedade, porque achei, há pouco, enquanto encaixotava as coisas para uma mudança, os caderninhos daquela época e relia aqueles manuscritos de uma criança que sonhava em ser um escritor. Neles, eu vi um mundo perfeito, onde um dia eu já vivi. O que contei aqui poderia ser uma resposta à pergunta: de onde nascem as histórias? E seria justo dedicar esse relato à Pró-Marta, se ela de fato tivesse existido em uma única pessoa. Porém, a sua presença aqui é fruto da liberdade que me foi ensinada no exercício da criação. Portanto, dedico ao que de melhor trouxe ao mundo: os meus filhos, Atos, que não sou eu, e Laurinha. Aliás, filhos do autor, nem sou eu. Por fim, deixo aqui a síntese de tudo que aprendi naqueles dias imaginários. Na vida há muitos anzóis de pergunta, e quanto maiores eles são, maiores também serão as verdades que eles pescam.
E esse foi o nosso vídeo crônica de hoje. Não deixe de se inscrever se não for inscrito e tocar o sininho para receber as notificações. E deixa o like para que o YouTube indique esse vídeo para mais pessoas. Comente o que achou da crônica de hoje e diga qual foi o trecho que mais te chamou a atenção. Lembrando que o link da loja com os produtos com a nossa marca tá aí no primeiro comentário. E nos siga no Instagram. Quarta que vem estaremos de volta às 20 horas. Até lá!